Hoje é quarta-feira, dia 26 de novembro. A Bíblia diz que tem um versículo em Isaías que diz que Deus abre as portas para a nação justa, aquele que tem um propósito firme, aquele que não desiste do seu chamado. Isaías 26, do 1 em diante, Jesus ele fala isso. Talvez, meu amigo e minha amiga, você que tem me acompanhado pelas redes sociais, pelos meios de comunicação, você talvez fala: pastor, eu estou me perdendo, eu estou me distanciando da presença de Deus. Mas Deus ele diz, meu amigo e minha amiga, que tudo é possível que crê. Ele diz na palavra dele: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o seu coração. A Bíblia, ela é a nossa bússola de encontro com Deus. A Bíblia é a nossa maneira da qual nós nos comunicamos com Deus. Deus, Ele quer ter uma comunhão com os seus servos. Deus, Ele quer ter uma comunhão com aqueles que se diz servo dele. Se você começa a olhar para a sua vida, você vai entrar em depressão. Você vai começar a exalar um mau cheiro de dúvida, um mau cheiro de incerteza. O que nos motiva a permanecer em Cristo é a palavra da promessa. Ele diz lá em Jeremias 29, versículo 11, ele diz assim, aleluia, ele vê o esforço de cada um de nós, ele vê a disposição de cada um de nós para permanecer conectado com Ele. Olha o que ele diz em Jeremias 29, 11. Eu é quem sei que pensamento tenho ao teu respeito, o respeito de vocês, diz o Senhor.
são pensamentos de paz. São pensamentos não de mal. São pensamentos para dar-lhe um futuro. São pensamentos para derramar sobre o seu coração esperança. Então, vocês me invocarão e se aproximarão de mim em uma boa conversa, uma conversa verdadeira, uma conversa sincera, uma conversa que sai da alma, em oração, e eu ouvirei as suas orações, as suas conversas comigo. No versículo 13 ele diz: vocês me buscarão quando vocês estiverem totalmente conectados comigo. Ele diz no 13: e me acharão quando me buscarde com verdade, com sinceridade, com a alma e de todo o seu coração. 14: serei achado. Talvez você tenha procurado reconhecimento das pessoas. Você tenta agradar a Deus e troianos, mas você não procura agradar o Espírito Santo. O Espírito Santo é o único canal que o ser humano tem com Deus. É a única forma de você se conectar com Deus, é o Espírito Santo. E se você o despreza, se você não dá importância para ele, você é um ser humano que não tem vida, meu amigo. Ele diz: eu vim para que tenha vida e a tenha em largueza, em abundância, em novidade, em alegria. É assim que funciona quem respeita a autoridade do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não é uma pessoa comum. O Espírito Santo, ele tem pensamentos bons ao teu respeito. O Espírito Santo, ele não é que nem Deus, nesse sentido que eu vou te explicar. Ele não é como Jesus, nesse sentido. Se você mente para ele, se você fala mal dele, nunca mais você se conecta com Deus. A pior coisa que tem é quando um ser humano, pastora Rose, blasfêmia contra o Espírito Santo. A Bíblia diz que se você é motivo de escândalo, amarre uma pedra de moinho em uma corda e coloca na cabeça a corda e joga no mar. Isso é só se você é motivo de escândalo para a obra de Deus. Se você é motivo de escândalo para
o nome de Jesus. Imagine aqueles que mentem contra a verdade. Aqueles que mentem para sustentar uma ideologia, um pensamento, uma ideia mentirosa e maligna. Eles estão com os dias contados. Ai daquele que blasfema contra o Espírito Santo. A única pessoa que pode te conectar a Deus, meu amigo, não é Jesus. Não é Deus. É o Espírito Santo. É por isso que ele diz: buscar-me-eis e me achareis. Quando você busca a presença do Espírito Santo, ele intercede por você com gemido inexprimível. E ele passa a tirar o seu foco da sua vida, das suas preocupações, e coloca o seu foco na cruz, que é Cristo. É onde você começa a desfrutar de uma paz, de uma alegria inesgotável. Tem gente nesse exato momento, meu amigo e minha amiga, que ele é muito rico, bilionário, mas ele queria só um pouco de paz. Ele daria toda a riqueza que tem para um pouco de paz. A paz não é comprada com dinheiro. A paz é comprada através de um coração sincero, de uma conversa sincera. A paz, ela é conquistada por uma sinceridade de alma. A paz, ela é conquistada quando nós falamos a verdade. Se você não gosta de se expor, pode ter certeza que você não é um escolhido de Deus. Os escolhidos de Deus, ele não tem preocupação em expor a sua fé, em expor a sua lealdade a Jesus. Ele não se vende, ele não se corrompe, ele espera no seu Senhor, ele espera insistentemente naquele que o regimentou para um exército de guerreiros destinado a salvar. E ele diz: serei achado de vocês. Jeremias 29:14 diz: serei achado de vocês. Você vai me achar. Nós vamos nos relacionar. Eu vou bater na porta dos seus sentimentos. Eu vou bater na porta das suas vontades. E se você abrir, eu farei parte da sua vida. Você vai deixar de ser um religioso para ser um crente em mim. Você vai falar de tudo aquilo que eu te ensinar. Você vai falar de tudo aquilo que eu vou te ensinar. Através das Escrituras, através dos meus servos. E você será uma testemunha ocular para salvar
os perdidos, os desalentados, os acorrentados pelos seus sentimentos e culpas, e vão os libertar. Deus deixou para mim essa mensagem para você. Serei achado de vocês, diz o Senhor, e farei com que mude. Você vai mudar. Você que é aquela pessoa que só vive de tapinha nas costas, de elogios, de status. Você vai ser mudado em um novo homem. Você não vai precisar mais de uma distração. Você não vai precisar mais de um teatro para dizer que está buscando a Deus. Porque mesmo nos desertos, mesmo nas dificuldades, você vai achar Ele. Muitas pessoas, elas têm procurado, meu amigo e minha amiga, Jesus nos castelos, nos palácios, mas Jesus, Ele sempre esteve perto de você, através do Espírito Santo, através dos seus servos, através da sua palavra. Seja verdadeiro. Não importa se você vai perder amizades por falar a verdade, se você vai perder privilégios. Não existe maior privilégio do que você conhecer Deus. Ele diz na palavra dele assim, se você tem de se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer, em se relacionar comigo, em ouvir a minha voz. Ele diz na palavra dele, sem mim nada podeis fazer. Você pode tentar de tudo, mas tudo é inútil sem o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é especial, ele é doce, ele é tudo aquilo que você busca em uma pessoa humana. O ser humano não pode dar para você, meu amigo e minha amiga, o que você precisa. Porque ele também precisa. Ele também precisa. Ele precisa de atenção. Ele precisa se desvaziar. Mas o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, é inesgotável. No dia que você for batizado com esse bom amigo, você vai entender a linguagem dos escolhidos. E ele diz: serei achado de vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Ou seja,
Deus ele vai virar o seu cativeiro. Talvez você que me acompanha, talvez você é um servo, talvez você é um líder, você prega com intensidade, com força, mas talvez você ainda não teve esse encontro com Deus. Talvez você ainda não teve esse relacionamento com o Espírito Santo. Talvez você não sabe nem quem é Ele. Porque tem tanta gente fazendo a obra sem saber quem é o Espírito Santo. A Bíblia fala sobre isso. Que Paulo perguntou para aqueles discípulos de um lugar longínquo se eles já tinham recebido o dom do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo. Eles não sabiam nem o que Paulo estava falando. Talvez você não sabe o que eu estou falando. Talvez quando você fala do Espírito Santo, você fala do que você aprendeu, não do que você viveu. E se você nessa noite permitir, deixar Ele mudar você, talvez você não quer mudar, mas há uma luta dentro da sua alma. Talvez você tem desejos que não quer ter, mas Ele quer mudar você. Talvez você pense assim: pastor, a vida é dura, se eu mudar, eu vou ser bobo. Eu não quero ser bobo. Meu amigo, tem tanto esperto queimando no inferno neste momento, gritando, pedindo uma chance. Você não vai ser bobo. Você vai ser inteligentemente inteligente. Porque o Espírito Santo, Ele vai te mostrar o que ninguém vê. Ele diz: eu os congregarei de todas as nações. Eu o congregarei de todas as nações e de todos os lugares para onde os dispersei, diz o Senhor, e trarei vocês de volta ao lugar aonde os mandei para o exílio. O Espírito Santo, Ele quer que você olhe para Ele. Como é que eu olho para o Espírito Santo, pastor? Quando você olha a fé dos seus mestres, quando você olha a perseverança dos seus líderes, que não para, que insiste em meio às tribulações, às dificuldades, em meio à escassez, muitas das vezes. Não vou te enganar, meu amigo. Tem muita gente que acha, pastor Arroz, que vai vir buscar Jesus, vai andar no carro do ano, vai ter a mansão de 1000 quartos, vai tomar banho na piscina de ouro e vai comer caviar
do peixe mais caro que não existe. Não é assim que funciona, meu amigo. Não é assim que funciona. O reino dos céus, ele tem um preço. Mas o dinheiro deste mundo não é valoroso para comprar. Não é valoroso para comprar. Às vezes você está tão acostumado com uma reunião agitada, de pular. Vamos cantar! Vamos pular! Quando você recebe uma pregação dessa, lenta, há um bochejejo de boca que, meu amigo, Deus não faz barulho. O nosso Deus, Ele faz barulho quando Ele está em guerra. O nosso Deus faz barulho quando Ele está em guerra. Mas quando Ele quer acertar uma pessoa, Ele vai fazer um leão ser um gatinho. Ele vai fazer um valente ser um manso para chegar até essa pessoa. O Espírito Santo, ele diz assim, através deste conhecimento: vivemos em um tempo onde muitas pessoas estão sobrecarregadas e ansiosas, confusas e até paralisadas, porque decidiram olhar somente para o quê? Seus problemas, suas fraquezas, seus pecados, suas limitações, suas dores, suas lutas. Se você sabe qual é o segredo da cura? Quem quer saber? É a forma que você fala. A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Fala, pastor, eu não tenho amizade com ninguém, eu não vivo em mal conversação, pastor. É quando você começa a dizer que não pode, que não consegue, que está difícil, não tem o dinheiro, e não vai dar. Nem tentou. Aí a gente ainda fala assim: eu vivo pela fé. Mas como é que você vive pela fé dizendo que não pode, que não consegue, que não vai dar, está difícil? O dia nem chegou. Você já está já dizendo que não pode, não dá, não consigo. Isso não é viver a fé. Viver a fé é ter certeza constante do que você vai conquistar ou aonde vai chegar. Não uma certeza mentirosa que causa medo a todo instante, um calafrio a todo instante, um pânico a todo instante. Ai, não vai dar certo, eu acho que eu não vou conseguir, eu acho que eu não vou conseguir. Às vezes a pessoa está esperando uma resposta, ela está esperando um dinheiro. Ela anda tão ansiosa, acreditando que não vai estar lá, o dinheiro já está lá. O dinheiro já está lá na conta da pessoa, mas ela está tão ansiosa que ela não consegue enxergar o quê? Que está lá. A Bíblia diz que tinha uma mulher chamada Agar, que ela foi mandada embora. Ela estava dando problema. Ela estava dando problema no tempo de Abraão, com a esposa de Abraão. E Deus falou para Abraão: ouve Sara, sua mulher, manda esta mulher embora.
E assim aconteceu. Ela estava dentro de um deserto, aonde a água tinha acabado, aonde a comida tinha acabado, e ela não conseguia enxergar. A resposta já estava ali, estava do lado dela, e ela não conseguia enxergar. Talvez você fale assim: pastor, eu desejo tanto ser batizado no Espírito Santo, eu desejo tanto deixar o pecado, eu desejo tanto ter paz. Mas, meu amigo, já está aí, já está dentro de você, basta você crer. O Espírito Santo, você quer ser batizado com Ele, Ele está perto de você a todo instante, a todo momento. Mas só que você não enxerga, porque você está olhando para os seus problemas. Você está olhando para as dificuldades que você está enfrentando. Você está olhando para as rejeições que você está sentindo. Pastor, eu tenho sido rejeitado, eu tenho sido desprezado. Você acha que o processo para ser batizado com o Espírito Santo é como? É ter dinheiro na conta? É todo mundo dando tapinha nas tuas costas, meu amigo? À medida que eu me aproximo de Deus, é à medida que o mundo se afasta de mim. As pessoas do mundo vão começar a se afastar de você. Só que Satanás, ele vai começar a lembrar você das amizades. Vai vir aquela visão. Poxa, eu tinha tantas amizades. Poxa, eu era adorado pelas minhas amizades. Olha, eu era o mestre para eles. Eu era o mestre para eles. O que eles precisavam, eu resolvia. Eles tinham um problema, eu resolvia. Mas agora eu estou tão abandonado, que eu ando tão desmotivado, pastora Rose. Eu não tenho nem vontade de sair, de me arrumar, sabe? Pra que se arrumar, né? Pra quê? Não tem mais ninguém. Pra quê? Pra quê? Pra quê? Por quê? Que nem as criancinhas de 2 anos. Por quê? Pra quê? Pra quê? E agora? Cadê meus amigos? Cadê? Eu vivia, quando eu saía, eu ia pro bar, era uma multidão. Ele só ia quando eu estava. E agora? Meu amigo, você está pensando que salvação é o quê? É comprado na feira do lote 15? Não, meu amigo. Você vai sofrer. Você vai ser rejeitado. Ser um cristão cheio do Espírito Santo é você estar na mão de Deus como uma bola. A bola tem vontade? A bola faz o que quer? Não. A bola é chutada para onde ela tem que ser chutada. Se a bola começar a ter vontade, aí ninguém vai chutar mais ela. Aí ninguém mais vai poder usar ela. A Copa só é ganha por causa da bola. Os grandes jogadores de futebol só são ricos por causa da bola. Bola da vez. Só por causa da
E dizem que a bola ela tem 12 remendos, se eu não me engano. São 12 remendos. Os discípulos de Deus foram 12. Aprenderam, discursaram, arrancaram a orelha, mentiram, enganaram. Mas quando eles foram batizados com o Espírito Santo, eles viraram o terror do inferno. Uma palavra, um discurso salvava milhões. Salvou 3.000 almas. Um homem, um jovem chamado Estevão, foi morto a pedrada. O testemunho de Estevão fez Paulo pensar. Estevão não tinha um carro do ano, uma conta cheia de dinheiro, mas ele enxergava os céus abertos quando ele estava sendo apedrejado. Ele via Jesus no trono. Ele enxergou Cristo no trono. Aleluia. E a Bíblia diz que ali Estevão foi morto. Cadê Deus que não fez nada? Deus sacrificou um jovem para mostrar para você que tudo é possível que crê. Tudo é possível aquele que sofre por nome dele, por amor a ele. Quando você pega a sua vida, que é a bola, meu amigo, você entrega para o Espírito Santo, você passa a ter paz. Tudo aquilo que você desejava passa a se realizar. Você quer ser amado? Ame ao Espírito Santo, ame a Jesus. Se entregue ao Deus com D maiúsculo. Tem muitas pessoas dizendo aí, eu sou de Deus, eu estou com Deus, eu ouço a Deus. Mas você já perguntou para ela, qual é o Deus? D minúsculo ou D maiúsculo? Agora, quando você fala do Espírito Santo com letra maiúscula, tem que ser bem direto. É o Espírito com letra maiúscula, meu amigo. Não é aquele minúsculinho, não. É o maiúsculo. Esse é o cara que eu conheço. Se é que eu posso falar assim, né, Espírito Santo? Mas às vezes tem certas linguagens que é para acertar pessoas que, se falar de uma maneira crente, de uma maneira bem tradicional, bem radical, eles não vão entender. Eles não vão compreender. Porque as pessoas acham que ser um cristão, a vida dele acabou. Acabou para aquele que vive de maneira covarde, de maneira insegura, indecisa. Paulo diz, até quando vocês vão viver em dois pensamentos? Paulo não, Elias. Até quando? Até quando você vai dizer que tem Deus, mas carrega o ódio dentro de você? Até quando? Você louva a Deus com os lábios, mas o seu coração é rapina, é sepulcro caiado. Até quando? Você diz que tem o Espírito Santo, mas vive como se fosse um endemoniado. Fala em línguas que é uma beleza, até canta em línguas, mas o comportamento é um comportamento de Satanás. Xinga, bate, briga, discute. Vou rodar a baiana, eu vou bater. Cadê o Espírito Santo, meu amigo? Domínio próprio, com
controle, equilíbrio, vive como uma pessoa descontrolada, viciada em dinheiro, viciada em pornografia, safadeza, masturbação. Meu amigo, vamos viver um cristianismo real. Vamos viver um cristianismo de fato, de verdade, verdadeiro. Ele diz: buscar-me-eis e me achareis, quando você me buscar de toda a tua força, toda a tua convicção, toda a tua energia, ao ponto de quando você buscar a Deus, você já... Eu lembro uma vez que eu busquei tanto que eu apaguei. Isso é uma entrega, se chama. É entrega. Mas para safadeza, assim, entrega com uma intensidade de... Pega festa. Você vai para o inferno, meu amigo. O inferno está feliz por você. Enquanto os céus entristecem por você, o inferno está feliz. Eu sei que o meu discurso não é agradável, é radical. Eu não sou os extremistas lá do Islã, mas eu sou radical para falar a verdade. Aprendi assim. Os mestres com que eu aprendi eram homens destemidos, homens poderosos, homens com uma olhada os demônios se revelavam. Como se esconder. Não dava para se esconder. Hoje se esconde porque as pessoas é má. O desígnio do coração do ser humano é mau. Ela tem veste de crente, mas coração de Satanás. Louva a Deus com os lábios, um louvor bonito e lindo, mas a expressão do coração é rapina, é ódio. É uma catinga de mentira terrível. Mentira fede, mas fede. Você ainda para conversar com um mentiroso, você vai se sentir agoniado. Você vai falar: meu Deus, me tira daqui. Você não vai aguentar, você não vai suportar conversar com um mentiroso. Porque o teu caráter ele foi formado na verdade. Ninguém, meu amigo e minha amiga, consegue pregar essa palavra com intensidade se não tiver verdade. Se não tiver verdade. Na verdade, a Bíblia não precisa de acréscimo, ela já é pronta. Nós só acrescenta por causa dos incrédulos. Nós acrescentamos um texto, um discurso, um tema, uma palavra, uma explicação por causa dos incrédulos. Porque se eles não compreendem os escritos sagrados, pelo menos ele vai compreender a explicação que você está falando. Mas o homem, a mulher, os jovens, os anciões, os animais estão ruins. Até os animais estão ruins. Querem morder as pessoas, gente. Os cachorros na rua aí, os cachorros da rua querem morder. E você não fez nada. A pastora Rosa estava falando para mim, uma vez, um cachorro leproso, não sei se é errado, né? Acho que não é não. Um cachorro leproso, todo canguelo, quando ela menos esperou, ele meteu a boca nas pernas dela. Teve que tomar a injeção, né? 60 injeção para não pegar raiva, para não pegar aquela doença do cão. Até os cachorros
Os animais estão ruins, pessoal. Eu estava vendo um dia desse aí, em uma rede social, que a gente tem lá quase 16 mil pessoas, vai estourar agora esses dias. A cascavel mordeu o tomate, a maçã, quer dizer. Só para botar veneno dentro da maçã, a peste mordeu. Mas como é que é isso, cara? Mordeu, deu uma picada, depois foi lá, deu outra picada. Se você achar um tomate, uma maçã, com 2 furinhos, come não, que o veneno está lá dentro. Eu não estou falando para você, rapaz, que até os animais estão querendo matar o povo. Não quer matar, mas picando não, ele já pica a fruta que a pessoa gosta. Está endemoniado os animais, cara. Tá de brincadeira. Se o Espírito Santo não faz essas coisas chegar ao nosso conhecimento, você morre. A pessoa comeu a maçã, morreu. Comeu o tomate, morreu. O veneno. Mas se estribuchar no chão, o que foi? Começa a babar. Por quê? Se os animais estão assim, imagine os seres humanos. As pessoas estão se matando, gente. Porque elas não querem ouvir a voz de Deus. Elas querem ouvir o que é de lhe conveniência. É como o tema que diz: se você começar a olhar para a sua vida, você vai se destruir. Olhe para Cristo. Dia 24, eu vi na reportagem, um filho programou a morte da mãe. Olha o cão. Matou a mãe. Por causa de dinheiro, né? Queimou a mãe. Queimou. Arrancou o dedo dela. Para poder entrar na conta. Misericórdia, arrancou o dedão. Depois ficou falando com os parentes. Todo mundo queria saber a notícia dela. 10 dias ele falando com o telefone da mãe. Falando com as pessoas que ele pegou, entrou na conta da mãe. Mas como que nada tivesse acontecido. Um jovem alegre, conversava com as pessoas de fora, só dentro de casa que ele era frio, principalmente com a mãe. Mas descobriram, a polícia chegou a ele. Quando a polícia perguntou por que ele fez aquilo, ele não teve nenhum argumento, pastor. Eu cheguei a mostrar o vídeo até para a obreira Thaís. Ganância. 10 dias e ele falando com a castinha, com as pessoas, atendendo, mas falando escrito, como se passando pela mãe, mas ele sabia que a mãe dele já tinha matado, ela tinha tacado fogo nela. Olha o que está escrito aqui em Falta do Provérbios. Espírito Santo, falta de buscar Jesus. Olha o que está escrito aqui em Provérbios. Eu estava vendo isso aqui. Vou te mostrar aqui um negócio aqui. Provérbios 1. Crueldade pura. Lê, por favor. Provérbios 1, do 15 ao 19. Provérbios 1, 15. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles, desvie o pé das suas veredas. 16. Porque os pés deles correm para o mal e se apresentam a derramar sangue. 17. Na verdade, debalde se esteria a rede perante os olhos de qualquer ave. 18 e 19. Tá. 18. E estas armas ciladas contra o seu próprio sangue é a sua própria vida
espreita. 19. Tais são as veredas de todo aquele que se entrega à cobiça. Ela prenderá a alma dos que a possuem. Na minha Bíblia, 19. Este é o fim de todo ganancioso, e este espírito de ganância tira a vida do que o possui. Olha, eu vou dizer uma coisa para você, meu amigo. Algumas pessoas até têm raiva de mim, porque o trabalho que nós faz aqui no Apoio Soldados Feridos, a gente poderia usar de maldade, de malícia, de perversidade e de ser mercenário para tirar dinheiro das pessoas. Eu poderia usar o trabalho para isso, mas a gente não tem ganância. Nem eu, nem minha esposa. Nós não tem ganância. Você que é ganancioso, você só pensa nisso, esse próprio espírito vai te levar para o inferno. Eu não tenho malícia em nada de ninguém. Eu vivo uma vida muito pacata. Eu me contento com o que eu tenho. Tudo o que eu preciso eu tenho. É uma mulher linda, maravilhosa. É um filho maravilhoso. É o que eu preciso. É o que eu preciso. Eu lembro de um testemunho do Bruno, jogador, goleiro, quando houve aqueles relatos na cadeia, que ele foi entender que não precisava de muito para ser feliz. Talvez o seu problema, meu amigo, é que você quer muito a ganância do dinheiro. Você está apodrecendo, você está fedendo. Você está fedendo. Esse espírito vai acabar com você. Eu conheci um empresário viciado em dinheiro. O cara tinha muito dinheiro, pastora Rosa. Muito dinheiro. Era o mais rico que tinha naquele lugar. Um belo de um dia, a alma dele foi pedida. Morreu sem salvação. Toda aquela riqueza dele foi distribuída. Aquilo que ele tanto prezava foi distribuído. Nesse exato momento, ele está no mundo dos mortos. Creio eu, lembrando muitas das vezes que eu preguei para ele, que a pastora Rose pregou para ele. Ele aspirava a maldade, ruindade, ganância. Quem é ganancioso não tem paz. Ele tem um pouco de alívio quando ele olha a conta dele e tem um número lá para ele ver. Ganancioso, a partir de 2026, tudo que você preza, que é dinheiro,
já não vai ter mais. Você vai viver com o salário do governo e vai falar: estou muito feliz. Tudo que você tem vai ser do Estado, do governo. Tudo. Até o seu trabalho, se é que você trabalha, os robôs vão fazer por você. Mas não para você ganhar dinheiro, é para você ficar na dependência do sistema. E o final, você que decide. O final, você decide. A Bíblia diz que nós temos que viver contente com o que temos. Você vive essa desgraça de vida, esse inferno de vida, porque você quer ter o que não é teu. Você quer ter o que você não pode ter direito. Mas Jesus, ele falou que é direito de toda a carne o Espírito Santo. Ah, mas o Espírito Santo não. Ninguém vê? Coitado de você. Até aqui o Espírito Santo me usou. Pastora Rose vai pedir sua oferta. O Inácio vai dar a introdutória dele e acabar a reunião com a última oração. Todos vão para casa meditando nesta palavra.